Saudações positivas, galera da internet. Eu sou o instrutor Anderson Cruz e estamos aqui para mais um conteúdo relacionado ao assunto de hardware, robótica, Word, Excel, PowerPoint e inteligência artificial. Estamos nessa maratona juntos e olha que legal, já temos muitos encontros, hein? Uau, quanta coisa boa, quanta coisa legal que você está aprendendo, não é verdade? Que ótimo, que felicidade. Nós estamos nessa maratona juntos, acompanhando também os outros conteúdos de inglês, de informática, de games, conteúdo comportamental e, é claro, os conteúdos aqui com o Anderson Cruz relacionados à robótica, inteligência artificial e pacote Office. Não se esqueça de olhar as nossas redes sociais para saber como que você vai fazer para receber o seu certificado de participação. É fácil, vai lá, aproveita e compartilha o conteúdo. Isso mesmo, vamos compartilhar informação. Isso mesmo, vamos compartilhar. O tema de hoje é hardware. O que devo saber sobre grandezas elétricas? Eu quero trazer para você o nosso objetivo de aula, que é apresentar os conceitos relacionados ao tema grandezas elétricas dentro do estudo de hardware. Como você já sabe, o nosso índice de aula é composto por uma introdução, conceitos e conclusão. Vamos ao conteúdo. Vamos partir aqui então para o estudo da elétrica. A eletricidade ela está presente em muitas atividades do nosso dia a dia, como por exemplo na iluminação, no aparelho de televisão, nos aparelhos de rádio, nos aparelhos de telefone ou a geladeira que nós usamos para resfriar e manter os alimentos conservados. Nós não podemos esquecer também que ela alimenta o nosso computador, que hoje ele é tão presente, tão importante na realização de inúmeras tarefas, as quais sem a eletricidade nós não poderíamos realizar. A eletricidade ela tem uma importância não só para o nosso bem-estar, lazer, mas também para o desenvolvimento das nossas atividades no dia a dia. O estudo sobre a elétrica básica, ela aborda questões como o movimento da corrente elétrica através das diversas partes de um circuito, como impulsionam e de que modo a energia é convertida em calor, movimento ou luz. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa fonte de energia e como ela é aplicada. Vamos conhecer os itens relacionados a grandezas elétricas básicas. Então, você já conhece as grandezas elétricas básicas? Para conhecer, nós precisamos entender primeiramente o conceito do que é uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica, ela é caracterizada como um fluxo ordenado de cargas elétricas, ou seja, elas se movem de uma forma orientada. Ela é uma das grandezas fundamentais da física, porque sem a corrente elétrica, nenhum aparelho eletrônico vai funcionar. E como surge o movimento dessas cargas? Os elétrons que estão livres, são estimulados a se mover por um condutor, que gera então esta corrente elétrica. Isso acontece por causa da diferença de potencial elétrico que é estabelecida entre as pontas do condutor. A diferença de potencial elétrico de um condutor é estabelecida a partir de um campo elétrico que atravessa aquele campo determinado, naquele determinado material. Então, formando níveis diferentes de energia, de potencial, resultando então no que nós chamamos de tensão necessária para gerar o movimento das cargas elétricas. Então, as grandezas elétricas nós definimos que são observações isoladas dos fenômenos elétricos. Então nós temos aqui graficamente um circuito eletrônico, onde nós temos 3 itens que são fundamentais para poder então fazer esta observação isolada dos fenômenos elétricos que vão ocorrer. Os efeitos da eletricidade são possíveis devido aos seguintes fatores:
a corrente elétrica, a tensão elétrica, a potência elétrica e a resistência elétrica. Nós vamos conhecer então agora um pouco mais a fundo cada uma delas. Vamos iniciar então pela corrente elétrica. Os átomos, então, nós sabemos que eles são formados por minúsculas partículas e que na eletrosfera existem elétrons que ficam girando em torno do seu núcleo. Então, nós sabemos que esses elétrons também, eles estão, existem alguns deles que estão um pouco mais afastados do núcleo e que podem se desprender com uma facilidade maior. Num condutor, esses elétrons se movimentam de uma forma mais aleatória, ou seja, de uma forma desordenada, estimulados por pequenas quantidades de energia, até mesmo pela temperatura do ambiente. Então, a partir do momento que esses elétrons livres se movimentem de forma ordenada, nós temos aqui então o que chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica, portanto, é o movimento ordenado dos elétrons livres no interior de um condutor elétrico, sob a influência de uma fonte de tensão elétrica. Então, o deslocamento, esse tal deslocamento, ele procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico de outros meios. Então, a corrente elétrica ela é um fluxo de carga que atravessa uma seção reta de um condutor numa determinada unidade de tempo. Então, obrigatoriamente, para que se haja uma corrente elétrica, precisamos que o circuito esteja fechado, ele tenha um início e um fim. A corrente elétrica aqui ela é representada pela letra I, que significa intensidade da corrente. A sua unidade de medida é o ampere. Então, para medir uma corrente elétrica que atravessa um circuito, nós utilizamos um aparelho chamado de amperímetro, ou também podemos utilizar um aparelho muito conhecido chamado de multímetro, e através dele nós fazemos esta medição. Vamos conhecer então agora os tipos de correntes que nós temos. Nós classificamos a corrente elétrica em função do tipo de movimento que as cargas elétricas efetuam. Então há dois tipos de movimento, o contínuo e o alternado. O resultado daí, os dois tipos de corrente elétrica que são comuns, que é a corrente contínua e a corrente alternada. Contrariamente ao que acontece com a corrente contínua, a corrente alternada é aquela que o sentido da movimentação das cargas elétricas muda constantemente. Então a corrente alternada é aquela que executa o movimento do vai e vem no fio, ou seja, é aquela que se inverte constantemente no sentido ao longo do circuito de uma geração ou de utilização. Isso significa então que as cargas elétricas no fio, elas efetuam também um movimento de vai e vem, contrariamente à corrente contínua, onde as cargas vão se mover sempre no mesmo sentido. É interessante observar que as cargas elétricas elas só se movem do positivo para o negativo. Então, a inversão de movimento se dá porque a polaridade do gerador é quem acaba se invertendo. A corrente alternada ela oferece diversas vantagens sobre a corrente contínua. A maior delas é que, por ser facilmente transformada, ou seja, ela pode ter uma sua tensão elevada ou abaixada, de acordo com a necessidade, o que não acontece com a corrente contínua. A corrente alternada ela trabalha com uma frequência de 60 Hz, num total de 120 ciclos, 60 positivos, 60 negativos. Ou seja, ela vai de 0 a 60 num pico positivo e retorna para 0. Depois ela vai de 0 a menos de 60, que equivale aqui no caso ao vale negativo, e retorna novamente para o 0. Graficamente, então, nós podemos ver dessa forma.
A corrente contínua, né, chama-se então esta corrente de corrente contínua, o movimento das cargas elétricas em um só sentido. Então, este movimento pode ser comparado ao da água no interior de um cano ou no fluxo, né, no curso de um rio. Então, nós temos aqui o movimento que se faz nesta corrente em um sentido só, que é do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Uma corrente ela é considerada contínua quando ela não altera o seu sentido, ou seja, ou ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa. Muito bem, dando sequência então, a maior parte dos circuitos eletrônicos trabalha com corrente contínua, embora nem todas tenham o mesmo rendimento quanto a sua curva no gráfico que incorpora a corrente e tempo, né? Representados ali corrente pela letra I e tempo pela letra T. A corrente contínua ela pode ser classificada por frequência, então para sabermos se algum acontecimento é lento ou é rápido, nós devemos compará-lo no tempo, ou seja, aquele que acontece em menor tempo é evidentemente o mais rápido. Dessa maneira, para definir corretamente a frequência, costuma-se compará-la com a unidade de tempo que é o segundo. Então, assim nós dizemos que a frequência de uma corrente alternada é o número de vezes em que um pico e um vale se sucedem em um segundo. Cada sucessão de um vale e de um pico nós chamamos de ciclo. Então, nós dizemos que a frequência é o número de ciclos completos por segundo e é simbolizada pela letra F. Já o período é o tempo que se leva para completar um ciclo. Seu símbolo é a letra T. Tomando como um exemplo uma frequência de 100 Hz, o período seria igual a 0,01 segundo, ou seja, 1 sobre 1000. O período dessa maneira é inverso da frequência. A visualização que nós temos aqui do gráfico dos semiciclo positivo e do semiciclo negativo. Dá para visualizar bem aí este período na linha do tempo e a oscilação, então, aqui no caso da nossa corrente contínua. É possível efetuar cálculos para localizar a frequência. Uma maneira muito comum da gente calcular a frequência é através do período ou tempo de uma determinada onda, né? Que é representada pela corrente elétrica. Então, como nós já vimos, a frequência é o tempo de variação de um sinal em um segundo. O período é o tempo levado para o término de uma única oscilação completa. Então, a relação básica diz que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, para realizar o cálculo através desse método, nós utilizamos a seguinte fórmula, que é F é igual a 1 sobre T. Nessa fórmula, então, o F ele representa a frequência e o T representa o tempo, né, requerido para que se complete uma única oscilação de onda. Então, num exemplo prático de substituição de valores, nós temos aqui o tempo para uma certa corrente elétrica completar uma única oscilação é de 0,28 segundos. Qual é a frequência desse sinal? Fazendo a substituição dos valores, nós chegamos ao resultado de 3,57 Hz, que é a unidade de medida da frequência. Ou seja, em um segundo, a corrente elétrica ela oscila no seu valor máximo positivo e no máximo negativo 3,57 vezes, ou simplesmente 3,57 Hz. Uma outra maneira muito comum de nós efetuarmos o cálculo é através da frequência angular de geração de onda. Quando a frequência angular de geração de uma onda for conhecida, por exemplo, conhecemos a velocidade angular de um pequeno gerador caseiro.
porém a sua frequência de saída do sinal gerado não é conhecida. Mas para realizar o cálculo, basta novamente substituir os itens da fórmula. Então nós temos a letra F, que representa a frequência da onda. Este símbolo que representa ali, muito semelhante a um W, é a minha frequência angular. E, como qualquer problema matemático, nós temos ali o símbolo do π, né? Que é a constante matemática π. Num exemplo prático, nós temos aqui um pequeno gerador que foi desenvolvido por uma equipe de técnicos. Ele tem o rotor de bobina, né, o rotor bobinado, girando numa velocidade de 189 Hz por segundo. Então a frequência desse sinal produzido será qual? Substituindo os valores aqui na fórmula, nós chegamos ao resultado de 30,9 Hz. Vamos então agora falar sobre unidade de frequência. Então, atualmente, o mundo todo, né, no mundo todo, dá-se a unidade de frequência o nome de Hertz. Então, assim como uma corrente alternada tem uma frequência de 1 Hz, quando ela efetua um ciclo no seu intervalo de 1 segundo, né, nós temos então aqui ciclos por segundos em Hertz. As correntes industriais, como as utilizadas nas cidades para iluminação, o acionamento de aparelhos elétricos, eles têm geralmente a frequência de 50 e 60 Hz. No Brasil, quase na sua totalidade toda das correntes alternadas é de 60 Hz. Em eletrônica, porém, nós trabalhamos com frequências de todos os valores, ou seja, desde alguns hertz até bilhões e bilhões de hertz. Por isso, é mais prático utilizar, então, os seus múltiplos. Por exemplo, no rádio, na televisão ou nas telecomunicações, nós vamos ouvir muito sobre esses múltiplos. Vamos conhecer alguns. O primeiro deles é o kHz. KHz, cuja abreviação é pela letra K, o seu valor é de 1000 Hz no caso. Então nós podemos aqui citar, por exemplo, as emissoras de rádio que trabalham com ondas médias e elas indicam as suas frequências em kHz. Depois nós temos o megahertz, que ele equivale a 1 milhão de hertz e ele é abreviado pela letra M. As emissoras de rádio de ondas curtas indicam também as suas frequências em megahertz. As emissoras de televisão, embora não tenham o hábito de indicar a sua frequência em que elas trabalham, mas elas trabalham numa frequência que vão desde 54 até cerca de 1 milhar de megahertz. Nós temos o gigahertz, que equivale a 1000 megahertz e é representado pela letra G. O sistema de transmissão que está unindo o Brasil de ponta a ponta opera numa frequência em gigahertz. Através do sistema de transmissão via satélite, por exemplo, nós temos a TV parabólica, TV por assinatura, todos eles trabalham com frequências em gigahertz. Além disso, nós temos no campo da computação, né, da informática, que evolui a uma velocidade surpreendente, trabalha-se com essa velocidade de operação dos processadores nessa classificação de gigahertz. Vamos conhecer um pouco mais sobre a tensão elétrica. Até agora a gente viu que a corrente elétrica ela é um movimento das cargas elétricas através dos corpos. Então, como nós sabemos, o movimento só acontece quando se aplica uma força a um corpo qualquer. Então aí surge uma pergunta: por que as cargas elétricas se movem? A resposta ela é imediata, porque a elas é aplicada uma força. Então a força que obriga as cargas elétricas a se movimentarem através dos condutores, ou seja, a força que produz a corrente elétrica, ela é chamada de força eletromotriz. Os dispositivos que possuem essa força eletromotriz, eles são chamados de geradores. Assim, a pilha possui uma força eletromotriz, portanto ela é um gerador. Outros exemplos de geradores são os dínamos, que aqui você vê ele conectado a uma roda de bicicleta, e aos alternadores,
que é a outra imagem logo à esquerda. A força eletromotriz, além de movimentar as cargas no circuito externo, tem que mantê-las, né, tem que movimentá-las também dentro do seu interior. Então, como a pilha é um corpo com resistência, uma parte da energia é consumida dentro dela. Então, logo, o que resta para o circuito externo é a força eletromotriz, menos a parcela que foi usada dentro do interior da pilha. Essa diferença é chamada de diferença de potencial ou diferença de tensão elétrica. Assim, qualquer que seja o tipo de gerador em seus terminais externos, recolhe-se somente a diferença de potencial ou a tensão e nunca a sua força eletromotriz. Vamos falar um pouco mais sobre essa diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? Ela pode ser denominada de tensão que corresponde ao trabalho feito para deslocar as cargas elétricas entre os dois pontos. Então, imagine, por exemplo, uma bola de tênis que esteja sobre uma mesa. Então, estudando na mecânica, nós diríamos que a bola possui uma energia potencial gravitacional. Ela armazenada em virtude da sua posição em relação ao solo. Caso a bola caia, essa energia será dissipada. Então, podemos dizer que o motivo do movimento descendente da bola é a diferença de energia potencial entre o ponto ocupado por ela sobre a mesa e o ponto no solo. Dessa forma análoga, então, nós dizemos que haverá um movimento de carga elétrica em um circuito somente se entre esses dois pontos de circuito existir uma diferença de potencial elétrico, denominada de DDP, que motive o movimento dos portadores de carga. Toda vez que nós unimos um condutor elétrico a dois polos, entre os quais existe uma diferença de potencial, nós estamos obrigando as cargas elétricas a se movimentar. Então, criando assim o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, aqui, graficamente, nós temos esta visualização dessa diferenciação de potencial. Uma outra forma de observar seria através da analogia com o fluxo e o desnível de água. Então, nós temos aqui um exemplo com duas caixas em água, onde existe uma diferença no nível da água, só que quando nós abrimos o registro, passa-se então a igualar as caixas. Não havendo mais o desnível, não vai haver então a movimentação desta água. A unidade de medida da diferença de potencial, ela é chamada de volt. Ela é representada pela letra V. Então, a diferença de potencial existe entre dois pontos de um circuito. Ela é medida em volt. O aparelho que nós usamos para medir essa tensão é o voltímetro, que também existe essa possibilidade de medição através do multímetro, que é o aparelho que vai executar múltiplas medições diferenciadas. Ele é sempre ligado em paralelo com o circuito, entre os quais nós desejamos conhecer a diferença de potencial. A resistência. A resistência elétrica é outra grandeza fundamental, né? Então, nós vamos entender agora que, por resistência elétrica, entende-se que a propriedade que possui todos os corpos de oferecer dificuldade à passagem da corrente elétrica. Então, como a corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas no interior dos corpos, e como tais corpos são maciços, resulta essas cargas não se moverem livremente, mas elas se chocam com obstáculos encontrados, né, no meio do seu caminho, o que dificulta a sua passagem. Essa dificuldade é o que a gente chama de resistência. Então, resistência elétrica de um corpo a qualquer propriedade que ele tem de se opor à passagem das cargas elétricas.
Em homenagem ao grande físico alemão Georg Simon Ohm, foi escolhido seu sobrenome, Ohm, para identificar a unidade de medida da resistência. Então nós temos o que se chama de Ohm, de unidade de medida de resistência elétrica. Ela é simbolizada pela letra grega, o ômega. A unidade Ohm ela admite múltiplos e submúltiplos, isso é, são valores maiores e menores que ela. Então, na prática de eletrônica, os múltiplos têm um emprego muito maior do que os seus submúltiplos. Dentre os múltiplos, os mais frequentes usados são o quiloohm, que corresponde a 1000 ohms, o megaohm, que equivale a 1 milhão de ohms. Então, nós dizemos que o ohm é a resistência de que um condutor tem submetido à diferença de potencial Q em volt percorrido pela corrente em 1 ampere. Classificando, então, os condutores quanto à sua resistência, de acordo com a resistência de um corpo, ou um condutor venha oferecer a passagem da corrente, ele pode ser classificado em bom condutor, mau condutor, ou simplesmente semicondutor ou isolante. Durante a vida toda profissional, nós vamos encontrar os termos resistência e resistor. Então, são encontrados geralmente como sinônimo. Isso é indicando, no caso, como se fosse a mesma coisa. Mas na realidade não é verdade isso. De fato, dá-se o nome de resistência à propriedade que tem um corpo de resistir à passagem de carga elétrica do resistor ao corpo que possui esta propriedade. Vamos falar sobre potência elétrica. A potência elétrica é definida como a quantidade de energia consumida em função do tempo e é determinada matematicamente pela multiplicação, pelo produto da diferença de potencial e pela corrente elétrica. Então, em uma fórmula, se nós fôssemos apresentar as unidades de potência que mais se empregam em eletricidade são os watts. Então, a potência elétrica em watts de um circuito ela é dada pelo produto da tensão, que é dada em volts, e aqui o volts ele pode, a tensão elétrica, na verdade, ela pode ser representada pela letra V ou pela letra U, dependendo muito aí da fonte de livros que você for buscar, tá? Ela então é feita um produto entre a tensão dos seus terminais pela intensidade da corrente. Então nós temos potência igual tensão vezes a intensidade. Substituindo em um exemplo, nós temos aqui o cálculo de potência elétrica de um consumo de um monitor, cujo nós temos o modelo AOC E2040VA, onde nós temos nas informações da etiqueta que ele tem 12 volts de tensão e 30 amperes de intensidade. Aplicando a fórmula, nós temos aqui então o resultado de que a potência de consumo é de 36 watts. Podemos ainda, com base no cálculo da potência elétrica, saber o valor pago por hora de consumo, de uso desse equipamento. Então, vamos usar para complemento dos cálculos o resultado de potência, que nós já temos, que é de 36 watts. Porém, nós precisamos transformar essa potência em quilowatts, que é a unidade que a distribuidora de energia elétrica utiliza. Então, para fazer essa transformação, nós vamos dividir esse valor por 1000. Então, nós chegamos ao resultado de 0,036 quilowatts. O valor obtido, então, nós precisamos de mais uma informação. Essa informação é dada pela distribuidora de energia elétrica. Esses valores eles sofrem mudança dependendo do estado, da cidade que você esteja, e
também da bandeira vigente, se a bandeira é amarela, vermelha ou verde. Aqui no nosso exemplo, nós estamos usando as informações da Companhia Paulista de Força e Luz na cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, onde a tarifa em kWh numa bandeira verde ela é de R$ 10,35. Então, fazendo esta substituição, nós chegamos ao valor de 37 centavos por hora de utilização do equipamento. Então, este equipamento ligado, na sua conta de energia, ele coloca o valor de 37 centavos por hora. Num segundo exemplo, nós temos que uma casa tem um chuveiro e ele tem uma potência de 5.500 watts e a tensão elétrica residencial ela é de 110 volts. Aplicando a fórmula que nós já conhecemos, nós vamos conseguir também encontrar o valor de intensidade, ou seja, chegamos a 50 amperes. Nós temos o valor de potência, nós temos o valor de tensão, só não temos o valor da intensidade. E a intensidade é dada então em 50 amperes. Amperes ou ampere é a unidade de medida da corrente elétrica no sistema internacional. E o nome é dado em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. George Simon Ohm, ele foi um físico, matemático e alemão que em 1826 ou entre 1927 ele desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica dos circuitos. Ele se baseou no estudo da condução de calor de Fourier e fabricando os fios metálicos de diferentes comprimentos e diâmetros usados nos seus estudos da condução elétrica. Esse trabalho ele não recebeu o merecido reconhecimento na época, conhecido como a famosa Lei de Ohm, que foi até 1841. Esta lei é a mais importante da eletricidade. Embora seja bastante simples, o seu emprego é obrigatório em todo o circuito eletrônico. Com o seu emprego, podemos calcular qualquer uma das grandezas fundamentais da corrente elétrica: resistência, tensão e corrente, desde que nós conheçamos duas delas. A lei se baseia então da seguinte forma: ela descreve que, desde que a temperatura se mantenha constante, a corrente que atravessa o fio é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as extremidades do fio. Então nós chegamos a uma fórmula matemática que verifica exatamente esses três itens. Tendo dois itens para poder calcular, nós descobriremos o terceiro. Como representamos aqui essas três fórmulas com apenas os três itens? Uma fórmula para calcular a intensidade da corrente, uma fórmula para calcular a tensão e uma fórmula para calcular então a resistência. Aplicando as situações à fórmula, nós teríamos então um primeiro exemplo. Para calcular a intensidade da corrente, eu preciso ter os valores de tensão e de resistência. Tendo esses valores, basta substituí-los na fórmula e você obterá o resultado para calcular a intensidade da corrente. Caso você deseje calcular a tensão, é necessário ter o valor de resistência e o valor de intensidade. Calculando então, fazendo a substituição dos valores, você vai obter então o resultado do cálculo de tensão. No terceiro modelo, nós podemos calcular a resistência. Para ter então este resultado, é necessário ter o valor de tensão e o valor de intensidade, para que você possa então obter o resultado da resistência. Ao estudarmos esse tipo de lei na escola, é comum a gente se perguntar qual a importância dessa informação, desse conhecimento no dia a dia, na prática. Bom, os princípios da lei de Ohm, elas são, sem dúvida,
um dos cálculos mais utilizados por eletricistas e profissionais técnicos da área de elétrica e eletrônica. Foi através desse conhecimento que se desenvolveu, por exemplo, os resistores, que são os importantes equipamentos para qualquer aparelho eletrônico. A lei de Ohm ela é aplicada na criação e no desenvolvimento de aparelhos elétricos, circuitos de eletricidade e também na seleção de equipamentos de segurança que vão ser utilizados pelos profissionais. Estes cálculos, com o conhecimento e aplicação pura da lei de Ohm, eles vão garantir o quê? Que o equipamento e os produtos que nós utilizamos todos os dias funcionem de acordo com o que precisamos e o melhor, de uma forma segura. Eles definem a resistência dos aparelhos elétricos, do tipo de circuito que você devem estar sendo construídos, entre muitas outras coisas. Então nós podemos dizer que conhecer a fundo a lei de Ohm garante um bom trabalho para qualquer técnico e profissional que deseje atuar numa atividade que esteja ligada à eletricidade. Muito bem, vamos então para a nossa conclusão. Nós vimos hoje que a definição de potência elétrica, basicamente, ela é a velocidade em que o equipamento converte a energia elétrica em trabalho. Então, caso você não se lembre, o watt ela é uma unidade de potência do Sistema Internacional de Medidas. Vimos que a resistência elétrica ela é caracterizada como a capacidade de um corpo de se opor à passagem de uma corrente elétrica, entendendo que a resistência elétrica pode variar de acordo com a largura, comprimento, condições ambientais e a natureza do material condutor. Vimos que a tensão elétrica ela é considerada como uma diferença entre o potencial elétrico de dois pontos. Resumidamente, nós dizemos então que a tensão elétrica é a força necessária para movimentar os elétrons, criando então uma corrente elétrica. O sistema internacional define as unidades de medida para essas grandezas são a tensão, que é dada em volts, representada pela letra V ou pela letra U, a corrente, que é dada em ampere, representada pela letra a potência, que é dada em watts, representada pela letra W, e a resistência, que é o ohm, representado pela letra ômega. Então nós vimos a possibilidade de utilização desta fórmula. A partir destas mesmas fórmulas, você vai poder manipular as variáveis e chegar a outras fórmulas que também são importantes. Ao manipular estas variáveis, você encontra as fórmulas de outras grandezas, como por exemplo a tensão, que é igual à potência dividido pela corrente. Então, a lei de Ohm em si é um outro conhecimento essencial para os profissionais que atuam na área de elétrica e de converter e manipular essas unidades de medida nos seus submúltiplos e múltiplos. Então, afinal, em vários cálculos essenciais para a atividade comum, nós encontramos essas equações com diferentes variáveis da mesma unidade. Vimos então a aplicação prática através dos nossos posicionamentos dos itens nas fórmulas para poder encontrar valores diferenciados. É importantíssimo conhecer então sobre esse conteúdo de hoje para que você se aprofunde cada vez mais nos conhecimentos dentro do curso de hardware que você venha fazer ou se você já está fazendo. É sempre importante revisar esse conteúdo e praticar essas fórmulas. Bom, agora você já sabe, agora é com você. Veja esse conteúdo quantas vezes você quiser, pesquise mais sobre o assunto, compartilhe conosco o resultado de suas pesquisas em nossos canais de comunicação. A sua participação é muito importante para nós. Compartilhe com a gente. Antes de ir embora, você já sabe, vou deixar uma perguntinha para você. Você sabe a resposta para essa pergunta? O que são
E quais são as grandezas elétricas? Com o estudo de hoje, com certeza você vai saber responder. Pesquise mais sobre o assunto, compartilhe conosco a sua resposta através dos nossos canais de comunicação. E caso tenha ficado ainda alguma dúvida, utilize esses mesmos canais para deixar sua pergunta. Assim que possível, nós enviamos uma resposta para você. Tá ok? Bom, fica então aqui o obrigado pela sua companhia neste encontro. Nos vemos no próximo encontro com certeza e eu desejo a você saudações positivas sempre. Até mais!